Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa segunda aula, a gente vai dar continuidade no capítulo que nós vimos na aula passada, tá? Que vai ser Unidade 1, capítulo 1, How do you spell your name? Como se soletra o seu nome, das páginas 8 a 16. E o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver a diferença entre I must e I can, tá? E o alfabeto, certo? Atividades. Hands-on, páginas 13, 14 e 16. E o realidade aumentada aqui da página 13. Então, nas outras aulas, a gente tinha visto sobre palavra-chave, tá? E frases relacionadas ao quê? Conteúdo de sala de aula, por exemplo, sit down, repeat, open your book, esse tipo de coisa. E nós vimos também, tá? As várias formas de você perguntar como a pessoa está, perguntar o nome, ou seja, saudações e apresentações. Então, aqui a gente vai seguir com esse conteúdo que está no mesmo capítulo, que tem I must e I can. Primeiro, o que é must e o que é can, tá? Eles são verbos modais, certo? Eles aqui vão aparecer sempre acompanhado de outro verbo. E conforme o que está mostrando aqui no quadro, por exemplo, aqui o must significa uma obrigação, algo que realmente eu tenho que fazer, certo? E o can, ele está indicando uma possibilidade e também uma permissão, tá? Então, como é que a gente vai utilizar esses dois verbos? Vamos observar a diferença deles nas frases aqui. I must study for my school test. Eu tenho que estudar para a minha prova, ou seja, a prova que eu tenho na escola. Isso é o quê? Uma obrigação, é algo que você tem que fazer. Então, que aparece quem? O must. Na outra frase, Zoe must keep her room tidy. A Zoe, ela tem que manter o seu quarto arrumado. É uma obrigação. At the museum, you must not touch the paintings. Então, aqui no museu você não pode, ou seja, em que sentido? Que você não deve, não pode fazer de jeito nenhum. Não pode tocar nas pinturas, né, nos quadros. People must buy a ticket to get on the bus. As pessoas têm que usar, né, têm que comprar um ticket, no caso da gente aqui, um passcard ou uma carteira de estudante, para poder andar de ônibus, certo? Ou seja, é uma obrigação. Agora, vamos ver aqui quando é que a gente usa o can para possibilidades. Olha aqui. It can be very cold in the winter. Pode fazer muito frio no inverno. Isso é uma obrigação? Não, é uma possibilidade. Pode ser que o inverno seja muito frio e pode ser que não, tá? Any child can grow up to be president. Ele diz que qualquer criança, quando ela se tornar adulta, ela pode ser um presidente. Quer dizer que todas elas vão ser? Não. Pode ser que se eu tiver vontade, eu tenho condições, eu tenho a possibilidade de ser presidente, certo? When walking at night, you can easily lose your way in the dark. Quando você caminha à noite, você facilmente pode se perder no escuro. Ponto. Isso não é uma obrigação, é uma possibilidade. Pode ser que você se perca no escuro, pode ser que não. My friend can visit me this week. Meu amigo pode me visitar esta semana. Aqui ele pode ter dois sentidos, tá? Pode ter o sentido de possibilidade, ou seja, pode ser que essa semana ele vá na minha casa, pode ser que não. E pode ser também que ele tenha permissão, né? Que ele pediu permissão para ir à casa dessa pessoa esta semana, tá? Então, aqui, olha, presta atenção, gente, olha. Must, obrigações fortes, ou seja, algo que eu realmente tenho que fazer. E o can indica uma possibilidade. Aqui na atividade, olha, na primeira questão,
tem assim, complete the sentence with the words from the box. Então, observem que ou é can ou é must. Então, essa quantidade que vai estar aparecendo aqui, por exemplo, 2, o can aparece 2 vezes e o must aparece 5 vezes. Então, significa que só vai ter 2 frases que vai ter o can e o restante vai ter o must. Então, a gente tem que observar aqui. No caso aqui já está respondido, né? Então, na letra A, you must wash those tomatoes before eating them. Você deve lavar os tomates antes de comê-los. Você vai comer o tomate sem lavar? Não. Tem que lavar. B. Brazil can be really warm during the summer. Brasil, né, no caso a temperatura, ela pode ser bem quente durante o verão. C. It's later than we thought. Está mais tarde do que a gente estava pensando. We must go now. Nós temos que ir embora agora. Por quê? Porque é tarde. D. You can leave your car in the parking place. Você pode levar o seu carro, deixar o seu carro no estacionamento. E. In Brazil, many children must wear uniforms when they go to school. No Brasil, muitas crianças têm que usar a farda, o uniforme, quando vão à escola, né? Regra. Letra F. Time is not our side. O tempo não está do nosso lado. We must hurry. Nós estamos sempre com pressa, temos pressa. G. You really must work harder if you want to succeed in this job. Você realmente tem que trabalhar muito duro, tem que trabalhar muito se você quiser ter sucesso no seu trabalho, no seu emprego. H. Tim gave me mail to send. O Tim me pediu para eu passar um e-mail, né, enviar um e-mail. I must remember to mail it. Eu tenho que lembrar de enviá-lo, tá? Então, perceberam a diferença entre o uso do can e do must? Então, must, uma obrigação. Can, uma possibilidade, certo? E aqui tem as letras do alfabeto, que a única diferença que tem do alfabeto do português é a pronúncia dessas letras. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z, tá? Que no caso aqui seria uma canção, tá? Mas aqui é a pronúncia das letras do alfabeto. E aqui, gente, tem um diálogo, tá? Complete the text with the words you listen. Então, eu tô até com meu livro aqui também para me ajudar, porque aí é uma atividade com áudio que a gente tem que completar com as palavras que você conseguir ouvir, certo? Então, na primeira, onde tem esse primeiro espaço, vai ser Good morning, students. Welcome back to school. Então, bem-vindos de volta à escola. Então, é bem parecido com aquele primeiro texto que a gente viu, tá? No início desse capítulo aqui. E as crianças respondem: Good morning, teacher. Bom dia, professora ou professor, né? Let me introduce myself to you all. Deixe-me me apresentar para vocês. My name is Mrs. Mountain. I say, aí aqui ela vai soletrar M-O-I-N-T-A-I-N. And this is our new classmate, Nick Nordorf. Né? E este é o seu novo colega, Nick Nordorf. Aí, no caso, alguém falou, that's a difficult name, né? É um nome difícil. Can you repeat it, please? Teacher, você pode repetir, professora? Sure. Nick Nordorf is. Aí aqui é para você soletrar N-I-C-K, que é Nick, e depois o sobrenome dele. N-O-O-R-D-H-O-F-F, tá? Welcome to the 4th grade, Nick. Aqui no caso as crianças se apresentam. Bem-vindo ao 4º ano, Nick. Thank you. E ele agradece.
E a última atividade desse capítulo, ele está pedindo o seguinte, tá? Complete, né? Complete the text with words to create rhymes. Você vai criar rimas. Rimas em quê? Em inglês, tá? Então, ele colocou aqui, cat rhymes with bat, né? Ou seja, gato, no caso, rima com morcego. Mas rima por quê? Porque essas palavras estão em inglês, tá? Então, aqui tem, ó, Julia and Stuart were at school, né? A Julia e o Stuart estão na escola. Aí um deles diz, let's play the rhymes game. It's going to be fun, said Julia, né? Então vamos brincar de rima, jogo da rima, vai ser divertido. First you have to say a new word and then I will say a word that rhymes with it. Ou seja, primeiro você vai pensar em uma palavra, vai falar qualquer palavra, e eu vou falar uma palavra que rime com ela. Aí o Stuart responde, that's fine. My first word is father. Né? Primeira palavra é father. Aí a Júlia vai falar mother. Father, mother. Olha aí, tá rimando por conta do som, tá? Aí, bug, Stuart said, né? Besouro. E a Júlia diz hug, abraço. Bear, Stuart, né? Fala o Stuart. Air, fala a Júlia. Então, bear, air. Can I do the rhyme now? Stuart asked. Aí ele, posso começar a rima agora? Yep, say Julia. Aí ele vai e responde, doorstep. Aí ela, hold on. Yep was not a word for you to rhyme with. Let me think about a word. Então, o que ela disse? Ela disse sim, e ele pensou que era uma palavra já para ele rimar. Então, ele disse outra que rimava com essa. E ela disse, não, eu não falei a palavra ainda, né? Vou falar agora. Aí ele vai, escutou, né, a palavra word, pensou que estava pedindo uma rima para ela. E ele disse bird. Aí a Júlia disse stop. Was laughing out loud. Ou seja, eles começaram a rir porque ficou engraçado. E ele respondeu drop, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de como as palavras, algumas palavras, né, em inglês, podem rimar, tá? Porque pra gente, ó, cat rhymes with bat, gato rima com morcego. Nos dois no português não rimariam, mas em inglês eles rimam, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, e com isso a gente termina a nossa aula, né? E terminamos esse primeiro capítulo. Na próxima aula a gente vai estudar um capítulo novo, tá? Então façam as atividades e acompanhem a agenda. Tá bom, crianças? Ó, beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.